Neste módulo, que é o módulo 4 do nosso material de treinamento, nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de resíduos. E isso é importante porque quando a empresa ela conhece os seus resíduos, quando ela faz um mapeamento, tudo se torna mais fácil. Quando isso não está colocado em prática, quando isso não faz parte da rotina de uma empresa, tudo vira lixo, tudo pode ser desperdiçado. Então, dentro das etapas de gerenciamento de riscos, dentro das etapas de gerenciamento de resíduos, é importante você conhecer e mapear todos os resíduos de acordo com as suas características. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa outra organização, eu participei de um trabalho, de um projeto, na época era chamado de Six Sigma, e aí você recebia uma certificação depois que você apresentava o seu projeto. E o meu projeto foi implementar dentro da empresa um sistema de gerenciamento de resíduos. Então eu fiz todo o mapeamento, conheci todos os tipos de resíduos, acompanhei junto com outras pessoas todo o caminhar, todo o desenvolvimento do resíduo, desde quando era gerado, quando se colocava isso dentro das lixeiras, até o destino final. E aí, na ocasião, eu fui certificado, apresentei isso para a minha liderança e tenho um certificado aí de Six Sigma, de acordo com uma metodologia que o meu projeto foi de gerenciamento de resíduos. Então, pela foto dessa slide, você percebe que a empresa ela vai recebendo os insumos, ela vai gerando a sua produção e naturalmente vai chegar um momento em que vai gerar o resíduo. Então, é importante a gente saber onde a gente armazena, o que a gente faz com esse resíduo, quais são os recipientes que eu posso colocar isso sem que contamine o meio ambiente, sem que contamine o solo. Então todo esse processo ele está dentro de uma política, que atualmente aqui no nosso país nós falamos de política de gerenciamento de resíduos sólidos. Então toda empresa ela é responsável por isso. Se nós fizermos uma correlação com os assuntos de segurança do trabalho, você vai ver que na NR25 fala de resíduos industriais. E os resíduos industriais é a mesma lógica. A empresa que gera o resíduo, ela é também responsável por acompanhar o descarte correto e final deste material. Então, o programa de gerenciamento ele tem algumas etapas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso para você poder entender um pouco melhor e conseguir correlacionar isso com a atividade do dia a dia, as atividades práticas. Aqui nós estamos falando um pouquinho. Todo o material que não é utilizado para a produção, que é um rejeito, que é o que sobra de uma produção, ele passa a ser um resíduo. E aí esse resíduo, ele às vezes é um subproduto, ou é um material que você não utiliza ele adequadamente. Se você não tem uma consciência, se a empresa não tem algumas políticas, alguns mecanismos para preservar isso e adequar ao ambiente de trabalho, às vezes ela está até jogando dinheiro fora. Tem muitas empresas que compram resíduos, é lógico que com um preço mais em conta, mas o dinheiro volta. E aí você pode reinvestir numa adequação na área de resíduos, pode investir em palestras, em treinamentos. Então, trabalhar com os resíduos que não são utilizados como um produto final, é o que sobra da produção, é o que sobra de uma fábrica, você pode organizar isso de uma forma adequada. Como eu falei para você, aqui no nosso país nós temos uma política de resíduos sólidos. E isso define o que a empresa precisa fazer para que ela tenha isso segregado e não gere nenhum risco para as empresas ou para as pessoas, né, para as empresas da circunvizinhança, né? Sempre que nós estivermos falando então de resíduo, nós temos que fazer o acondicionamento de uma forma adequada, ou seja, é um local apropriado para que eu faça o acondicionamento ou do resíduo líquido ou do resíduo sólido e esse material então ele não fique em qualquer lugar ou espalhado para a fábrica como um todo, para o posto de trabalho. E de quem é a responsabilidade de fazer esse trabalho, de fazer essa separação, esse acondicionamento? Nós temos dentro de uma indústria, dentro da empresa, os resíduos que são chamados de perigosos e aqueles que não são perigosos. Resíduos perigosos, eles podem gerar riscos para as pessoas e para o meio ambiente. E aqueles resíduos que não são perigosos,
nós podemos classificá-los como resíduos recicláveis ou não recicláveis e não utilizáveis, por exemplo. Então assim, eu vou fazer aqui para você agora um exemplo de resíduo perigoso, que pode ser perigoso para as pessoas e pode ser perigoso para o meio ambiente. Hoje em dia se fala muito de lâmpadas no formato LED, mas até um tempo atrás, muitas empresas, e talvez algumas das empresas ainda hoje, utilizam lâmpadas fluorescentes. Essas lâmpadas fluorescentes, elas são perigosas e elas precisam ser descartadas de uma forma adequada, precisam ser acondicionadas em recipientes adequados e destinadas para um local, para uma empresa que vai fazer o manejo adequado desse tipo de resíduo. Se você estiver manuseando uma lâmpada fluorescente sem os cuidados da segurança, usando um óculos, uma luva, uma máscara, você pode se contaminar, você pode machucar o seu olho, você pode se cortar. Então vejam que mesmo dentro do contexto ambiental, nós temos que ter a consciência de utilizar a segurança do trabalho ou medidas preventivas a nosso favor. Então é muito importante que quando vocês estiverem lidando com os resíduos perigosos, você tenha a consciência que ele pode ser um produto químico, pode ser um produto cortante, um produto perfurante. Por exemplo, no ambiente hospitalar, nós temos os casos de seringas, agulhas e objetos que são perfuro-cortantes. Esses resíduos, eles estão classificados. Como nós vimos aqui, eles podem receber o nome de perigoso, por isso tem alguns cuidados específicos, e também pode ser classificado como não perigoso, e aí entra na classe dos recicláveis. Agora nesse vídeo você vai perceber como que nós podemos fazer todo esse processo. Então, eu gostaria de apresentar com algumas palavras através desse vídeo o quão importante é essa política nacional de resíduos sólidos. E faz parte do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano diário. Então leve essa informação, esse vídeo ele é bem ilustrativo e ele fala algumas coisas que eu acabei comentando aqui com você e ele pode até reforçar de uma forma um pouco mais didática para que você consiga ter consciência de tudo isso. Nós já estamos evoluindo e essa evolução possivelmente já está chegando no final. E eu espero que você esteja gostando de todo esse material, que a sua consciência esteja sendo fortalecida através desse material e que aí na prática do dia a dia você seja um agente ambiental, um agente multiplicador de conhecimento do ponto de vista ambiental. Então assista esse vídeo até o final, faça aí algumas anotações e que no próximo módulo eu vou estar abordando com vocês algumas coisas internas aí da empresa na qual você trabalha. Todos os dias, diversas matérias são jogadas fora. Embalagens, restos de comida, objetos velhos. Esses tipos de materiais vindos da natureza ou do ser humano são chamados de resíduos. Alguns materiais podem ser utilizados novamente e são conhecidos como reaproveitáveis. Já aqueles materiais que não podem mais ser usados são chamados de rejeitos. Antigamente, não existiam pessoas responsáveis por tratar os resíduos. Pensando nisso, foi criada a Lei 12.305 de 2010. Essa lei fala sobre a necessidade de cada um ser responsável pelos resíduos que geramos. Também diz que devemos criar menos resíduos e aproveitar o máximo do que pode ser usado novamente. A lei também diz que quem produz mais resíduos deve pagar mais, e aqueles que economizam devem receber alguns benefícios. Além disso, a lei estabelece que devemos participar mais da coleta, dando valor àqueles que trabalham nesse ciclo e tendo responsabilidade com a nossa sociedade e com o meio ambiente. A Lei de Resíduos Sólidos também fala de duas ideias importantes. A primeira é de que todos nós somos geradores de resíduos sólidos, sejam as pessoas, empresas ou governos.
segundo é de que as ações para solucionar os problemas dos resíduos sólidos são chamadas de gestão integrada de resíduos sólidos. Todos nós somos responsáveis pelos resíduos que criamos. Consumidores, fabricantes, distribuidores, comerciantes e serviços públicos de limpeza. Devemos ter como objetivos diminuir a quantidade de resíduos sólidos e, ao mesmo tempo, diminuir os danos à saúde e ao meio ambiente. A Lei 12.305 também diz que aqueles que produzem o lixo, ou seja, os fabricantes, devem pegar de volta os resíduos depois de utilizados para serem reaproveitados. Essa obrigação serve para embalagens de agrotóxicos, pneus, óleos, lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas, baterias e medicamentos. É conhecida como logística reversa. Já a limpeza dos espaços públicos, como praças e ruas, é de responsabilidade das prefeituras, assim como a coleta e a destinação dos lixos da nossa casa. Entre esses serviços estão varrer, carpir e transportar, tratar e destinar o lixo doméstico e das ruas. A essas ações damos o nome de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A lei também fala dos tipos de resíduos que temos. Os resíduos secos, que geralmente são reciclados, como as embalagens. Os resíduos úmidos, que podem ser usados para fabricar adubos com restos de comida. Os resíduos tóxicos, que podem fazer mal à saúde, como aqueles que os hospitais jogam fora. E os rejeitos, que não podem mais ser usados. Talvez o mais importante da Lei de Resíduos Sólidos é reconhecer que sempre existiram os catadores e as associações de catadores, e que todos eles são muito importantes na política nacional de resíduos sólidos, gerando emprego e renda e ajudando a conservar nossas cidades e o meio ambiente. O Brasil é um dos poucos países a reconhecer os catadores e as associações como parte fundamental do tratamento de resíduos sólidos. É também um dos líderes na reciclagem do alumínio, por exemplo, e esses resultados só podem ser alcançados através da inclusão desses profissionais. Antes da lei, não sabíamos quem eram os responsáveis pelos resíduos. Com a lei, os governos e as empresas têm obrigação de incluir esses profissionais no planejamento da coleta e destinação dos resíduos. Por isso, catador e catadora, é preciso lutar pelos seus direitos. Organize associações, informe-se sobre a Lei 12.305, faça manifestações, pressione os governos e as empresas a cumprirem com os deveres. Só assim podemos cuidar da nossa saúde, do meio ambiente e valorizar esses importantes profissionais. Antes de nós terminarmos este módulo, eu quero levar você a fazer uma reflexão. Nas instalações que você trabalha, no seu posto de trabalho, como que é essa prática? Você consegue segregar adequadamente os resíduos? Você percebe que existem locais para você acondicionar de forma adequada? E aqui vai uma dica. Existem esses tambores, esses recipientes coloridos. Mas é importante também que a política, que todo esse contexto tenha um caminho correto. Então, até eu já vi empresas que têm o recipiente na cor, amarelo, verde, azul, e também tem o saco de lixo, o saquinho, a embalagem plástica
na mesma cor do recipiente. Ou seja, você através de uma identidade visual, vamos falar assim, você consegue depois destinar o resíduo de forma adequada e para o ambiente adequado. Chegamos no final do quarto módulo e se prepare, porque nós estamos caminhando para o final desse treinamento.